Começar hoje com uma pergunta, né? Como ter uma boa vida espiritual? Uma pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos, ou melhor dizendo, fazer para a palavra do Senhor, né, todos os dias. E a resposta que nós damos para essa pergunta é muito importante, porque muitos crentes se deixam levar por ideias mundanas, ideias que vêm do mundo, que vêm, né, de lá de fora, e acabam direcionando suas vidas para o pecado justamente por falta do entendimento bíblico do que é ter uma boa vida espiritual. Algumas pessoas acham que ter uma boa vida espiritual é ter reconhecimento, fama, prestígio dentro da comunidade de fé, entre os irmãos. Mas não é assim que deve ser. Outros acham que ter uma boa vida espiritual é você contribuir financeiramente para a obra. Tá? Você ser fiel ali com seu dízimo, é você financiar toda e qualquer obra, todo tipo de serviço que for feito dentro ou fora dos quatro muros da parede, mas é muito mais do que isso. Tá? Outras pessoas acham que ter uma boa vida espiritual é simplesmente você assumir responsabilidades e atividades e lideranças dentro da igreja. Tá? Para a maioria das pessoas que tenta ter uma boa vida espiritual seguindo esse entendimento, qualquer um desses três que eu citei, acaba hora a outra no desespero. Por quê? Viver pensando de qualquer uma dessas formas que eu exemplifiquei aqui é viver no erro. É colocar a sua experiência, ou melhor, a sua esperança na coisa errada. É criar expectativas para coisas que não agradam ao Senhor. Então, se você quer ter uma boa vida espiritual, você precisa observar as formas pelas quais você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor e com Deus. E é isso que Pedro nos apresenta aqui nesses versículos que nós lemos. Não é? O apóstolo Pedro deixa claro aqui que nós devemos ter um relacionamento santo de uns para com os outros. Ou seja, nós devemos nos relacionar de uns para com os outros de forma santa. E o apóstolo Pedro vai nos dar aqui 3 mandamentos que nós devemos obedecer para nos relacionar uns com os outros e também com Deus, né? De forma santa, de forma que agrada a Deus, de forma bíblica, para aí sim conseguir ter uma boa vida espiritual. Né? O primeiro mandamento que temos para nós nessa passagem está no início do versículo 5. Observe comigo aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Agora, precisamos entender o que o apóstolo Pedro quer dizer com mais velhos. Se os irmãos lembrarem da semana passada, nós começamos a estudar o capítulo 5, e lá no início do capítulo 5, primeiro versículo, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo algo muito parecido com isso que acabamos de ler. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Né? Agora ele diz: rogo igualmente aos mais jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Agora essa questão mais velhos, essa construção que o apóstolo Pedro diz aí, é tradução de uma única palavra grega, que é a presbúteros. Os irmãos devem já ter associado com o que ele falou ali no versículo 1. Né? Presbíteros. Quando o apóstolo Pedro fala aqui no versículo 5, os mais velhos, né, pelo menos na nossa tradução está os mais velhos, ele está se referindo aos presbíteros da igreja. Ele está se referindo aos líderes espirituais. Então, o primeiro mandamento que nós temos aqui nessa passagem está relacionado, ou seja, diz respeito à nossa relação com a liderança da
igreja. Né? Então, o que é que nós devemos fazer com relação à liderança da igreja? Ele diz, sede submissos, né, aos presbíteros, aos que são mais velhos. Se algum dos irmãos tiver em mãos aí uma Bíblia na tradução NVT, né, que é a nova tradução, nova versão transformadora, vamos ver que o versículo foi traduzido exatamente dessa forma. Né? Sede submissos aos presbíteros da igreja. Né? Então, presbítero é um dos termos usados no Novo Testamento para se referir ao ministério pastoral. Né? Então, os escritores do Novo Testamento utilizam de modo permutável. Assim, uma hora eles falam de bispos, outra hora eles falam de presbíteros, outra hora eles falam de anciãos. Essas três palavras geralmente apontam para o ministério pastoral. Então o apóstolo Pedro aqui está dizendo, sede submissos aos presbíteros, aos mais velhos, aos pastores. Agora, por que ele utiliza o termo presbíteros? Eu falei, no Novo Testamento nós temos ancião, sendo utilizado para o ministério pastoral, nós temos bispo e nós temos presbítero. Cada uma dessas palavras enfatiza um detalhe diferente do ministério pastoral. E a ideia por trás do presbítero é a ideia de alguém que dirige, que direciona, que gerencia. Né? Então, é a pessoa que lidera ou preside, pelo menos no Novo Testamento, assembleias ou igrejas. Né? Dirige reuniões, dirige irmãos em Cristo. Então, é importante nós entendermos também o que é que ele quer dizer com essa submissão que ele nos ordena ter no versículo 5. Então, essa submissão, ela deve estar relacionada ao que o apóstolo Pedro falou ainda aí no capítulo 5, versículos 2 e 3, quando estava falando para os presbíteros, né, para os pastores, deu orientações de como direcionar o povo de Deus. Veja comigo aí no capítulo 5, versículos 2 e 3, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então, Pedro, ele roga aos presbíteros, aos pastores, aos líderes das igrejas que eles pastoreiem o rebanho de Deus espontaneamente, de boa vontade, se tornando modelos. Então, a submissão da ovelha ao seu pastor deve seguir essas mesmas diretrizes. Tá? Não uma submissão servil. Não é que a ovelha vai ser um servo do pastor. Não é isso que é a relação entre um pastor e a sua ovelha. Mas a submissão é principalmente a imitação daqueles que buscam servir a Deus de forma santa e honesta como Deus quer. Então, nossa responsabilidade como ovelhas do rebanho do Senhor é observar nos nossos líderes os bons exemplos que eles dão e seguir esses bons exemplos. E aí sim nós seremos submissos, como ele diz, aos mais velhos, aos presbíteros, aos líderes da igreja. Então, imagine a relação entre um paciente em um hospital e o seu médico. Né? Então, esses dias eu estava assistindo, né, com a Alessandra, uma série que retrata, né, o dia a dia de um hospital. Então, alguns episódios tratavam de cirurgias que os médicos faziam e que
tinham sucesso e acabavam salvando a vida dos pacientes. Outros episódios tratavam de situações em que não havia muito que se poderia ser feito e que, infelizmente, os pacientes vinham a falecer e os médicos tinham que lidar com toda aquela situação. Né? E imagine esse tipo de situação, né? A morte de um paciente assim diante de suas mãos. Né? Isso é um tipo de situação que abala a vida dos médicos, assim como a vida dos familiares, né, daquela vítima. Então, eu lembro que em um episódio específico, uma senhora que havia feito várias cirurgias para a retirada de tumores cancerígenos, né, de cânceres, nos ossos, na coluna vertebral, nas costelas, né, espalhados, né, pelo corpo. Então, ela e a família, agora já em recuperação daquela cirurgia, precisavam agora tomar a decisão de passar por uma nova cirurgia para fazer uma espécie de reconstrução dos ossos das costelas que haviam sido, né, retirados por conta do câncer. Né? Uma cirurgia delicada, uma cirurgia complicada. Ela também não estava muito bem recuperada de toda aquela situação, né, das cirurgias anteriores e do tratamento de quimioterapia. E aí os médicos começaram a orientá-la quanto ao que fazer, ao que deixar de fazer. E quando ela começou a seguir essas orientações, né, a situação dela melhorou, a saúde melhorou, ela pôde fazer a cirurgia, pôde, né, ser salva e ficou recuperada. Agora, em outro episódio dessa mesma série, né, uma família optou por negar as instruções que foram dadas pelo médico. Né, e o que trouxe o falecimento de uma senhora. Então, essas pessoas, essa família colocou em risco a vida e perdeu, né, a vida de um ente querido simplesmente porque não quis dar ouvidos àquilo que os médicos estavam orientando para a paciente e para a família. Então, às vezes, nós nos colocamos em perigos para a nossa vida espiritual porque agimos dessa mesma forma. Não damos ouvidos aos ensinos, aos conselhos, à palavra do Senhor, né? A experiência dos mais velhos, o conselho daqueles irmãos que já passaram por situações parecidas com as nossas e que tentam nos instruir, mas nós simplesmente, né, fechamos nossos ouvidos. E também não damos ouvidos muitas vezes ao que os nossos pastores falam. Então, situações como essa nos colocam diante de perigos para a nossa alma, perigos espirituais, disciplina e todo tipo, né, de punição vinda da parte do próprio Deus, simplesmente porque nós não queremos dar ouvidos a o que as pessoas mais experientes do que nós têm a falar. Né? Quando nós negamos a ajuda, quando agimos pensando mais na nossa própria opinião do que na opinião dos servos de Deus, acabamos trazendo dificuldades para nós mesmos. Então, diante de situações como essa, irmãos, nós precisamos dar ouvidos ao que Pedro está falando aqui, ser submissos aos que são mais velhos, aos que são mais experientes, aos líderes que Deus coloca ao nosso redor. Nós podemos desenvolver essa submissão a Deus e também a liderança de nossos pastores, né? Observando que as Escrituras nos ensinam sobre como ser liderados por homens escolhidos por Deus. Né? E no Novo Testamento nós temos várias instruções para igrejas com relação aos seus pastores. Eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo rapidinho em Hebreus capítulo 13. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 17, o autor aqui da carta diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas,
para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. Então ele diz, sede submissos, pois eles velam pela vossa alma, tendo que prestar conta da vossa alma diante de Deus. Veja comigo ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, diz: Agora vos rogamos, irmãos, que aceitais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns para com os outros. Agora veja também 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Nós temos visto nesses versículos que nós devemos ser liderados por meio de obediência e respeito, por meio de apreço e agora com atenção para observar os bons testemunhos e ser imitadores desses mesmos bons testemunhos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então a ideia é que nós sejamos submissos à liderança espiritual que Deus tem colocado sobre nós. E submissão quer dizer, principalmente, irmãos, imitar o bom testemunho que é dado. Observar a vida dos seus líderes, ver o que é que eles fazem que é digno de louvor e simplesmente imitar isso e também fazer aquilo que é digno de louvor em nossas vidas. Agora, esse foi o primeiro mandamento que o apóstolo Pedro nos mostra nesse versículo, nessa passagem. O segundo, eu vou pedir para vocês voltarem mais uma vez para 1 Pedro, capítulo 5. Ainda estamos no versículo 5. E o segundo mandamento diz respeito ao relacionamento de irmão para com irmão. Nós acabamos de ver sobre o relacionamento entre a ovelha com o seu pastor. Agora, de irmão para com irmão. Veja mais uma vez o versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. E agora ele vem com o segundo mandamento. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, na relação uns para com os outros, o que é que nós devemos ser? Ser humildes. Veja, nessas palavras, o apóstolo Pedro aí parece estar citando, em primeiro lugar, Provérbios, capítulo 3, versículo 34, que diz o seguinte: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graças ao humilde. E parece também estar citando as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 23, versículo 12, em que o Senhor Jesus Cristo diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então veja, nós devemos ter humildade no nosso relacionamento uns para com os outros. A ordem aqui no versículo é que nós nos cinjamos, ou seja, nos vistamos de humildade. Cingir é a mesma coisa de vestir uma roupa. Então nós cingimos uma roupa. Então nós devemos nos revestir com humildade. Viver uns para com os outros humildemente. O vestir-se de humildade é uma alusão, principalmente à vestimenta utilizada por escravos dos tempos lá do apóstolo Pedro. Então, enquanto eles trabalhavam, eles se vestiam
com uma vestimenta especial, no sentido de que era apropriada para o serviço que eles faziam, né? E aquela vestimenta era considerada a roupa da maior humildade, porque era a roupa de um escravo que ia fazer trabalhos mais laborais, né? Trabalhos mais manuais, trabalhos que exigiam muitas vezes sujar a roupa que eles estavam utilizando. Então eles vestiam a roupa mais simples para que naquela atividade de trabalho eles não, né, acabassem danificando roupas melhores, né? Então, nos vestir humildemente. O apóstolo Paulo o apóstolo Pedro parece fazer uma alusão, né, a esse tipo de situação que acontecia na época dele, para mostrar que nós devemos, no trato uns com os outros, também ter completa humildade. Cingir-se de toda a humildade é o mesmo que nos sujeitarmos uns aos outros. Quando nós nos vestimos de toda a humildade, nós assumimos que as pessoas que estão ao nosso redor, elas são mais importantes do que nós mesmos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, né? Isso é cingir-se de humildade. E nessa segunda parte do versículo 5, né, diz: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Perceba que ele está fazendo um contraste, né? Deus resiste àqueles aos quais ele observa que a vida está cheia de arrogância, né? Então ele concede as suas graças a alguns. E a quem são essas pessoas nesse versículo? Aqueles que têm humildade. Então Deus resiste, se opõe aos soberbos, que são arrogantes, que gostam de se colocar acima dos outros, que desprezam, menosprezam os outros, mas ele abençoa, concede a sua graça, a sua misericórdia àqueles que vivem em humildade. Aqueles que tratam os outros de forma humilde. E, irmãos, temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que, na sua humildade, né, foram grandemente engrandecidos por Deus, né? Em contrapartida, também não é difícil encontrarmos pessoas que, por conta de recursos, poder, eram pessoas, né, extremamente grandiosas nos seus tempos, mas que foram humilhados por Deus por conta da sua arrogância, né? Então, quantos reis de Israel e das nações, né, foram humilhados por Deus? Centenas. E que rei nós podemos dizer que se tornou mais poderoso nesta terra do que o grande Nabucodonosor, né? E que homem nós podemos dizer que foi mais humilhado por Deus, né, do que Nabucodonosor? Então, pessoas de origem extremamente humildes foram grandemente exaltadas por Deus. Podemos lembrar, por exemplo, de José. Imagine um jovem vendido pelos seus irmãos como escravo a uma caravana de beduínos, né? Podemos pensar em Daniel, que foi prisioneiro, levado, né, para a Babilônia como espólio de guerra para se tornar escravo na Babilônia. O que foi que Deus fez com esses homens que eram humildes, que eram tementes ao Senhor, que não se abalaram pelo pecado que os rodeava? Deus os enalteceu grandiosamente. José se tornou governador do Egito, né? Daniel se tornou conselheiro do rei Nabucodonosor, se tornou um dos sátrapas, né, da Pérsia. Talvez o
mais extenso império que já existiu na face da terra, o Império Medo-Persa. Daniel era um dos grandes administradores desse império. Tá? Então, Deus, como a palavra do apóstolo Pedro aqui nos diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele concede sua graça àqueles que são humildes. Nós, irmãos, podemos desenvolver humildade diante de Deus sendo humildes para com os irmãos. Para que isso aconteça, nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Tá? O Senhor Jesus Cristo nos deu grandes exemplos de humildade. Né? Primeiro, se encarnando, se tornando um homem como nós. Imagine, ele era Deus. Ele é Deus. Antes de vir a esse mundo, ele estava nos céus sendo adorado. Né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, os anjos cantando louvores a ele todo o tempo. E ele abre mão de toda essa glória, de todo esse louvor, para vir humildemente a este mundo como um homem como nós. Né? Nasceu em circunstâncias humildes, né? Nasceu e foi colocado numa manjedoura, porque não tinha local para ele nos hotéis da época, né? O Senhor Jesus teve um ministério de serviço. Ele serviu aos outros, ele serviu os necessitados, ajudou inúmeras pessoas. Deu grandes exemplos de humildade, ele lavou os pés dos seus discípulos, um serviço que era feito apenas pelos escravos daquela época. O Senhor Jesus Cristo aceitou humilhação, aceitou zombaria, aceitou escárnio, tudo isso de boca fechada, sem reclamar, tá? Sem revidar. E mesmo depois de tudo isso, ele na cruz, pendurado, ainda diz: Pai, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem o que fazem. O que é isso, irmãos? Um grande exemplo de humildade. Aquele que tem todo o poder, aquele que está acima de todo nome, de todo o principado, de toda potestade, e ele passando por toda essa situação, humildemente, nos trazendo um grande exemplo de humildade. Ora, se o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, todo-poderoso, passou por isso, por que nós, na nossa fraqueza, na nossa insignificância, também teimamos em não ser humildes uns para com os outros? Não devemos ser assim. Então, aqui é o mandamento que o apóstolo Pedro traz para a relação de um irmão para com o outro, de um servo de Deus para com o outro, sermos humildes. Terceiro mandamento diz respeito à nossa relação agora com Deus. Vimos a respeito da nossa relação com os líderes, da nossa relação uns para com os outros e agora da nossa parte para com Deus. Veja comigo versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós encontramos, irmãos, nas Escrituras, e especialmente no Antigo Testamento, várias referências ao que o apóstolo Pedro chama aqui de a poderosa mão de Deus. E essas referências geralmente apontam para duas coisas bem específicas. Primeiro, disciplina. Deus, com a sua poderosa mão, disciplina aqueles que não andam segundo a sua vontade. Agora, a segunda coisa que ele também, que essas referências apontam também é o livramento. Deus, com a sua poderosa mão, protege. Com a sua poderosa mão, guia, orienta o seu povo. Então,
É a poderosa mão de Deus que nos disciplina quando nós nos desviamos dos caminhos de Deus, e é também a poderosa mão de Deus que traz livramento dos inimigos de nossas almas. Então, nós, por isso, irmãos, devemos nos humilhar diante de Deus, deixando a sua vontade, a vontade de Deus, prevalecer nas nossas vidas. Como nós faremos isso? Como nós nos humilharemos diante da poderosa mão de Deus? Por meio da oração. É isso que o apóstolo Pedro diz. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele a nossa ansiedade por meio da oração, por meio da súplica, da petição. E quem foi que ensinou isso ao apóstolo Pedro? Certamente foi o Senhor Jesus. Veja comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. O Senhor Jesus diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus ensinou o apóstolo Pedro e aos seus discípulos que nós devemos confiar no Senhor, depositar nossa esperança no Senhor e depositar nele em oração toda a nossa ansiedade, todas as dificuldades que enxergamos com os nossos olhos, todos os obstáculos que estão na nossa frente, todas essas coisas devem ser levadas para Deus em oração, aguardando que Ele, com a sua poderosa mão, nos oriente, nos guie, traga livramento, traga condução. Então nós podemos colocar esse mandamento em prática, depositando nossa confiança em Deus. Deixe-me ler mais um versículo. Jeremias, capítulo 17. O profeta Jeremias traz uma dura palavra de repreensão aos israelitas que estavam confiando em tudo e em todos, menos na boa mão, na poderosa mão do Senhor. Veja o que Deus revela ao seu povo nesse contexto, através aqui das palavras de Jeremias. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vier o calor, mas a sua folha fica verde e no ano seguinte não se perturba nem deixa de dar fruto. Então aqui o profeta traz
uma palavra de maldição e uma palavra de bênção. A maldição vai para aquele que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Ele faz da carne mortal, ele faz do pó o seu braço. E o seu coração vai para longe do Senhor. Quando Deus diz isso ao seu povo, né, os israelitas já estavam enxergando os exércitos babilônicos, né, vindo em direção ao território de Israel. De Judá, na verdade, no Reino do Sul. Diante disso, o que é que eles fazem? Buscam a ajuda do Senhor, vamos nos reunir, vamos orar ao Senhor? Não. Eles mandam mensageiros para a Síria, mandam mensageiros para o Egito. Ei, Nabucodonosor está chegando com seu exército. Manda para cá guerreiros, para nós juntos resistirmos. Né? Qual é o final da história? Todos caem diante do exército de Nabucodonosor. Maldito o homem que confia no homem. Né? Então nós devemos ser aqueles que recebem as palavras de bênção nessa passagem. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Como é que nós vamos confiar no Senhor? Primeiro, reconhecendo a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Foi Deus que nos tirou do pecado. Foi Deus que mandou alguém para pregar o Evangelho para nós. Foi o Espírito Santo que trabalhou dentro de nós para nós aceitarmos aquela palavra, cremos naquela palavra, sermos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Tá? É Deus que tem nos sustentado até agora, é Ele que tem nos livrado dos problemas que enfrentamos, é Ele que tem nos abençoado. Tá? Deus é soberano. Ele tem todo o poder, toda a força para conduzir a nossa vida. Nós devemos lembrar das orações respondidas. Sempre digo aos irmãos, é uma bênção estarmos aqui no culto de oração, muitas vezes ouvindo os testemunhos. Eu gostaria de agradecer a Deus porque eu estava orando pela recuperação de um amigo que está doente, ou da minha família que está doente, e depois, bênçãos de Deus concedidas. Nós devemos sempre olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida e descansar nas mãos dele, sabendo que ele continua ouvindo nossas orações. Mas nós devemos também meditar na palavra do Senhor, porque é de lá que vem a instrução. É de lá que vem a sabedoria para nós continuarmos andando por um caminho que agrada ao Senhor. É de lá que vem a correção dos problemas que nós enfrentamos em nossas vidas. É de lá que vem a disciplina para com os problemas que nós temos, com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas falhas. Tá? Nós devemos também refletir sobre as obras de Deus neste mundo. E em parte nós fazemos isso também olhando nas Escrituras. Tá? Essas grandes histórias que nós vemos no Antigo e no Novo Testamento, de grandes maravilhas, grandes milagres que Deus fez, interferindo nesse mundo com a sua mão poderosa, fazendo prevalecer a sua vontade. Quando nós lembramos dessas coisas, fica mais fácil nós depositarmos nossa total confiança na poderosa mão de Deus. Agora nós também precisamos desenvolver algo que falta muito para nós nesses dias, que é paciência. Paciência para esperar nos caminhos do Senhor. Nos falta. Nós queremos as coisas todas para ontem. Nós vivemos em um mundo que exige que nossa mente esteja sempre pensando no agora, no para ontem. O prazo está acabando, o ano está chegando ao fim, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Isso nos leva muitas vezes a esquecer que nós devemos simplesmente descansar nas mãos do Senhor e aguardar pacientemente o agir dele. Porque não tem nada que nós podemos, muitas vezes não tem nada que nós podemos fazer, além de esperar. Então, para depositar nossa confiança no Senhor, nós precisamos também ter paciência. Então, irmãos, concluindo aqui, busque direção.
nos seus líderes espirituais. Busque disciplina nas suas relações, uns para com os outros, com os irmãos. E tenha discernimento da sua situação diante de Deus. São 3 coisas que nós devemos fazer: direção, disciplina e discernimento. 3 coisas que nós devemos ter. E essas coisas nós desenvolvemos justamente na nossa relação com os nossos líderes, na nossa relação com os nossos irmãos e na nossa relação com o nosso Deus. E que Deus nos ajude a desenvolver essas coisas. Que Deus nos ajude a ter uma vida espiritual que lhe agrada, uma vida espiritual que é santa. Vamos orar.